Herbivoria é a relação ecológica em que parte de uma planta viva serve de alimento para algum animal. Abelha, arara, cavalo, cupim, elefante e grilo, por mais que sejam todos completamente diferentes entre si, todos compartilham a herbivoria como o método principal de alimentação, gerando então, nas plantas, a necessidade de criar mecanismos de defesa. Afinal, ninguém quer perder parte do seu corpo para algum animal, sem que seja intencional. A herbivoria já é uma ideia conhecida pelas pessoas no geral. Ou será que não? Nós somos um grupo da Biologia UFRJ, na disciplina de Ecologia Vegetal. E curiosos com a relação das pessoas com a herbivoria durante a pandemia, criamos um formulário com algumas perguntas para tentar entender alguns aspectos que permeiam desde conhecimentos das pessoas sobre a herbivoria até as práticas que elas têm com suas plantinhas em casa. Obtivemos um total de 114 respostas e vamos nos basear nelas para apresentar os dados a seguir. Será que as pessoas sabem o que é herbivoria? Bom, mesmo as nossas respostas tendo sido majoritariamente de pessoas da comunidade acadêmica, apenas 46% das pessoas entrevistadas afirmam saber o que é herbivoria, enquanto 30% não sabe. E 22%, apesar de também não saber, já ouviu esse nome em algum lugar, nos mostrando que o nível de conhecimento das pessoas com as relações ecológicas de interação das plantas com os animais não é tão alto. Além disso, considerando o conhecimento que as pessoas têm sobre as plantas e seus nomes, quando perguntados, 23,7% das respostas fornecidas afirmam não saber o que é uma espécie. Porém, 16,7% aprenderam o nome científico ou popular das plantas durante a pandemia, enquanto que 16,7% também afirmou saber os nomes, mas que já sabiam antes da pandemia, ou seja, ao total são 33,4% que conhecem as espécies que têm em casa. Também observamos que dentre os tipos de plantas que as pessoas possuem, 63,2% disseram ter plantas do tipo ornamental em casa, o que nos indica que a beleza e decoração que as plantas oferecem ao ambiente são muito importantes na hora da escolha das plantas. Por serem bonitas e perfumadas, essas plantas podem chamar muita atenção de predadores. Por causa disso, elas tendem a criar mecanismos que as defendam, como tecidos dos caules e folhas mais grossas, espinhos ou até veneno. E ao perguntarmos sobre as defesas das plantas, tivemos que 64% das pessoas afirmaram que elas podem se defender sozinhas, mas que eventualmente precisam de interferência humana para não morrerem, como fazer catação manual ou uso de inseticidas, caseiros ou químicos. Quando perguntados sobre os tricomas, 54,4% dos entrevistados perceberam que há menos herbívoros nas plantas, o que demonstra que há uma relação entre essa característica e o sucesso quanto à defesa das plantas. Podemos corroborar essas informações com a questão de que as plantas ornamentais foram selecionadas pelos humanos desde muito tempo, tornando-as muito diferentes de suas formas originais, o que pode ter ajudado a ter um sistema de defesa melhor. Por isso, a defesa das plantas pode ter sido tão bem observada, já que a maioria das casas possuem plantas ornamentais. Apesar das diversificadas e sofisticadas defesas das plantas contra a herbivoria, essas não são capazes de impedir totalmente que ela ocorra. Sendo assim, é comum encontrarmos lagartas, cochonilas, minas e outros herbívoros nas plantas. No entanto, 30,7% dos entrevistados afirmou não observar insetos e que suas plantas não apresentavam sinais de mordidas aparentes. Em contraste com esse dado, 44,8% os observavam antes do isolamento, e 4,4% dos entrevistados começaram a percebê-los após ficarem confinados em casa. Quando questionados sobre um possível aumento da herbivoria na pandemia, 40,4% disseram que parecia estar no mesmo nível do que o período pré-isolamento, 36% que não faziam ideia e 22,8% que a herbivoria havia aumentado. Tendo em vista nossos resultados, podemos atribuir esse aumento na herbivoria na resposta de parte dos entrevistados pela simples observação mais detalhada e atenciosa para com suas plantas. E isso seria um fruto do período de isolamento.
Entretanto, é fundamental mencionarmos que na pergunta "Você sabe o que é herbivoria?", 30,7% dos entrevistados respondeu que não sabiam o que era herbivoria e que outros 22,8% não sabiam, mas já tinham ouvido falar sobre. Desse modo, quando revisitamos os dados da questão sobre aumento da herbivoria durante a pandemia, devemos ter em mente que, por mais que esses entrevistados possam ter visto mais insetos em suas plantas durante o confinamento, não associariam esses a uma maior herbivoria, o que pode ter condicionado a percepção dos entrevistados sobre o aumento ou permanência de nível da herbivoria e, assim, a nossa resposta. Dado que 36% não tem ideia se a herbivoria aumentou e 40,4% disseram que continua a mesma. Quando perguntamos aos entrevistados em qual região do Rio de Janeiro eles moram, 36,8% respondeu que mora na Zona Norte, enquanto 16,7% mora na Zona Oeste, 9,6% na Baixada Fluminense e 8,8% na Zona Sul. A maioria dos entrevistados respondeu que há muitas plantas pelo bairro onde mora. Dessa maioria, 18 pessoas das 63 que deram essa resposta moram na zona norte do Rio, o que representa aproximadamente um terço. Ainda assim, dados apresentados no Plano Diretor de Arborização Urbana da cidade do Rio de Janeiro mostram que o Rio deveria ter quase o dobro de árvores que possuem espaços públicos como praças e parques. O Plano Diretor de Arborização do Rio, o PEDAL, é o documento técnico que define as diretrizes necessárias para a implantação, monitoramento, avaliação, conservação e expansão da arborização urbana na nossa cidade. Esse documento foi criado em 2016, mas só começou a ser implementado esse ano. O PEDAL também nos traz a síntese de pesquisas que demonstraram como a ausência de árvores cria ilhas de calor, fazendo com que a diferença de temperatura apresente uma variação de 10 a 15 graus entre bairros como, por exemplo, Bangu e Jardim Botânico. Em geral, áreas da cidade com ilhas de calor são aquelas cuja população é mais vulnerável. Existe um termo chamado apartheid verde, usado para definir a diferença do volume de vegetação entre regiões como a Zona Sul e a Zona Norte. Sendo assim, a desigualdade socioeconômica também é ambiental. Ambientes mais arborizados contribuem para um ecossistema mais complexo e mais propenso a diversos tipos de herbivoria. Mesmo que o foco do trabalho sejam as plantas domésticas, é comum que esses herbívoros sejam oriundos das florestas ou dos aglomerados de vegetação mais próximos. A partir dos dados coletados, vimos que a maior parte das pessoas observou herbívoros do tipo cortadores, como formigas e lagartas, representando um total de 56,1%, e 22,8% nunca viu um herbívoro, o que é um valor considerável. Isso nos leva para as questões centrais do nosso trabalho. Uma delas é: a relação das pessoas com as plantas de casa mudou durante a pandemia? Vimos que sim, a maior parte das pessoas que respondeu à pesquisa considera que essa relação mudou, seja pelo aumento do cuidado ou pela aquisição de novas plantas, apesar de 38,6% considerar que a pandemia não mudou em nada essa relação. A outra questão central foi: a percepção da herbivoria mudou diante dessa nova relação ou continua como antes da pandemia? E percebemos que sim, essa percepção mudou em 22,8% das pessoas. Possivelmente tivemos esse resultado devido à falta de conhecimento das pessoas sobre o assunto, que resultou numa menor atenção para observar a presença de herbívoros. A falta de arborização das cidades também dificulta a reprodução e a existência desses organismos. Estudos futuros sobre o assunto poderiam ampliar a amostragem feita e analisar escalas espaciais maiores para essas mudanças, podendo até verificar se existe relação dessas alterações com o bioma, com o ecossistema e com uma maior variedade de condições socioeconômicas. Esse trabalho foi realizado por Luciana Duarte, Amália Souza, Luca Marques, Isabela Maciel E Ana Carolina Furtado.